E nós estamos no nosso segundo encontro multidimensional do mês de setembro, no tempo linear, ano de 2025, que é um ano 9, e o mês de setembro, um mês 9. Hoje, no dia 11, a sequência de dois números, 1. Cada número tem uma frequência, percebam isso. E quando vocês conectarem com algum número, só perceba que informação tem, que é um novo início, né? Iniciações. A gente sempre fala sobre soltar o velho e em que momento que nós damos a permissão para nós mesmos para viver o agora e o novo, que é no agora. Olhar para isso, reconhecendo o ser multidimensional. Essa frequência que a gente traz como um tema. Que é uma consciência? Qual a consciência? O que você percebe? O que você sente? O que é para você quando diz ser multidimensional? E aqui é reconhecer, reconhecimento do ser multidimensional. Durante hoje, né? Aqui, à medida que eu vou falando, vai trazendo aí as frequências, consciências. Deixa essa pergunta no seu campo: quem eu sou? E à medida que eu for falando, permita que essa pergunta ela venha Na minha casa, eu tinha me em arrumado momentos para Natal específicos. e tinha ido E nesses momentos você no vai mesmo. percebendo você em sua vida e percebendo o que que é ser multidimensional. Qual a consciência que você acessa? Qual a clareza que isso traz para você? Você se vê maior do que você imagina? Como você se vê? Aqui nós vamos colocar em uma proporção em tamanho, em expansão, em inteligência, em sabedoria, em capacidades, como você se vê. E começa a perceber na sua vida os lugares que ressoam com você, ou se você está mudando e percebe essa mudança ao ponto de dizer: esse lugar, situações, pessoas, não ressoa com o que eu estou acessando de mim mesmo. Então começa a perceber, porque consciência é isso, funcionar em sua vida. E você está aqui, agora, nesta sala virtual, nesse campo multidimensional, você está aqui, nesse momento, nessa realidade, neste corpo, ocupando este corpo. Então, perceba o seu corpo, funcionamento perfeito, cada célula, cada órgão, o sistema, tudo isso em um mecanismo com uma perfeição que muitas vezes não conseguimos mensurar, porque tudo está tão interligado que não precisa do nosso comando. É a complexidade do universo, que é um sistema macro, e nós estamos aqui experienciando no agora, no micro, que é o nosso corpo, o seu corpo. E o que ele vibra, que ele emana, cria uma frequência que vai entrelaçar, ressoar com o universo, que vai voltar para você, porque está ressoando, está comunicando, está na mesma faixa aquilo que você está enviando.
que não são palavras, talvez nem pensamentos, aquilo que você está sentindo. Uau! E o que você está sentindo nesta noite, neste momento, que é uma abertura de um portal quântico multidimensional. Essa conexão profunda, primeiro, com você, com a sua essência. E nós vamos trazer esse momento, esse corpo, esse aqui e agora, que tem uma data linear, porque tem uma programação no relógio, e nós vamos fazer isso como uma jornada, como um caminho na noite de hoje, onde você vai se ver nesse caminho como você vive, na sua rotina, as questões que você enfrenta, os desafios que aparecem, e você vai se ver nesse caminho como um barco que segue o seu destino. E se vê nesse caminho, você se percebe como um humano multidimensional, humano, vivendo todas as experiências, emoções e realidades de humano, que traz aí toda todo um conjunto de crenças, né? Dualidades, julgamento, punições, como você se vê? Ou você se vê como um ser multidimensional, vivendo uma experiência humana agora, nesse corpo, nessa realidade e nesse tempo do aqui e do agora. Observe essa abordagem como que ela ressoa para você. E você aqui, nesse barco, você está consciente, presente de tudo que está acontecendo em sua vida e deparam com problemas, com situações, aquelas que você não gostaria de estar experienciando. E são às vezes problemas e questões que achamos que não tem solução nesse nível, nessa 3D, nessa realidade, e que pode estar pedindo para você ampliar a visão, ampliar o campo e acessar o que está muito próximo, em um degrau acima, em um nível expandido e que requer uma outra visão minha, olhar por um outro prisma, para que eu reconheça, porque já existe. Então, por alguns instantes, pegue a sua maleta, que é o seu sistema de crenças, de tudo que você é, de tudo que você traz da sua infância e antes, e deixe do lado por alguns instantes. E permita nessa jornada estar nesse barco e perceba o que essa jornada oferece para você. Porque o que é a vida? Do que se trata a vida? Trabalhar, sobreviver, comer, pagar contas, correr atrás do que deseja. Observe do que se trata a vida. O que você está agora vivendo, fazendo, experienciando nesse planeta, nessa realidade, nesse corpo. E não é sobre o que acontece exatamente com você, o que é a vida, sobre o que você faz com o que acontece com você. Porque são muitos episódios. E o que você faz com isso? Com esse acontecimento, com essa questão, com esse desafio? E perceba, você é um humano multidimensional ou um ser multidimensional experienciando essa realidade?
Porque, de acordo com a definição que você traz, o que que você faz com isso, pode ficar ali, navegando nesse barco, num oceano de traumas, ressentimentos, dores. Perceba, eventos que acontecem ao seu redor e que aperta os seus gatilhos. E mais eventos e mais gatilhos sendo apertados. E do que se trata a vida? O que é a vida para você? Como você percebe o seu corpo? Qual a sua relação com esse corpo? Você já reconhece tudo que você já é? Tem pausas, momentos para essas reflexões e percepções? E nesse barco que você está, uma metáfora, perceba esse sistema de crenças. Então eu vou navegando e havia um sistema de crenças antigo, e aqui está o sistema de crenças nesse oceano, e aqui está o humano, indivíduo, individual, eu, e aqui está o planeta Terra, onde eu estou, e navegando nesse barco, que é esse oceano de crenças antigas, esse sistema me coloca em situações de teste. E eu sou testado em nível familiar, onde eu moro, comigo mesmo, com o meu trabalho que eu estou fazendo, com o que eu estudo e acredito, com as minhas questões mais internas, aquelas perguntas que eu ainda não respondi. Então eu estou nesse oceano, navegando. E percebe-se que nesse sistema de crenças, por um bom tempo, vamos usar aqui um termo que é um conceito, né? O karma esteve presente. Eu estou aqui, eu venho e vou nesse jogo do karma, venho e pago, não pago. E por que que eu estou nesse lugar e com essas pessoas? E às vezes eu até mantro isso em minha vida, essa situação, seja um trabalho, um relacionamento onde eu moro, questão com dinheiro, enfim, questão de saúde com o próprio corpo, eu digo, isso é um karma e traz para o campo. E o barco fica navegando nesse sistema. Porém, esse sistema é um sistema antigo, um paradigma que existiu para o nosso aprendizado e que hoje, como um ser multidimensional com uma consciência expandida, eu dou um passo à frente e eu percebo que esse barco pode navegar de forma diferente nessas águas. E como que ele vai navegar diferente nessas águas turbulentas de angústia, ansiedades, depressões, aquilo que eu ressinto, aqueles pensamentos distorcidos e repetitivos? O barco começa a mudar quando muda o sistema de crenças. E o sistema de crenças muda quando eu mudo. Porque eu sou o que eu sou? Eu sou um humano ou eu sou um ser multidimensional experienciando essa realidade? Então, o que eu sinto, eu estou vibrando e emanando. Isso está no meu campo e ressoa a nível planetário e muito mais. Então, eu cocrio esse oceano de crenças com a minha existência, com o meu ser, com a minha vibração. E depois de passar por esse sistema de crenças de teste kármico, eu percebo que esse humano que está experienciando o agora nesse corpo, mas que tem intuição, que tem habilidades, sabedorias, dons e talentos, ele começa a estabelecer novas relações. Primeiro com si mesmo.
E quando você muda, olha para sua vida, ela começa a mudar. Porque o campo vibratório, ele muda. A mudança é uma frequência, ela é uma vibração. Então eu começo a sair daquelas questões kármicas, aquelas lições densas e pesadas, de que eu preciso carregar, de que é difícil, e que em nome da sobrevivência, uau, eu criei um sistema de crenças que me limita, porque a primeira crença que eu carrego é a de estar vivo. E no velho sistema, quando esse oceano estava com essas ondas e turbulências, o meu barco ficava debatendo trauma, medo, ansiedade, vazio, depressões, angústias. Eu percebia que eu não tinha muito controle desse barco. Então ele debatia, ele era levado pelas ondas, pelo vento. E o que acontece em sua vida? O barco continua te levando para dramas e ansiedades. Quando a gente vem para a consciência, porque tudo é uma questão, é trazer consciência de que eu estou presente nessas mudanças, porque eu sou também o criador delas. Então, esse antigo sistema que foi aí dos últimos anos, né? Últimas décadas, e que ainda tem aí resquícios, né, em nossas vidas, que ainda tem memórias em nossas células que carregamos, se não são minhas, são dos meus ancestrais, que passaram por tantas questões, guerra, sobrevivência, né, questões com a terra, plantio, não colhia, tantas questões que ficaram. Quando eu percebo que a minha vibração muda, o campo começa a mudar. E eu começo a emanar uma energia daquilo que eu desejo, daquilo que eu escolho. E para aqueles, gente, que têm a consciência de que eu sou a mudança, a vida começa a mudar. E eu começo a mudar de lugar nesse barco, porque o barco vai girando e eu vou para o outro lugar. Então eu vou ter controle do leme. E quando esse barco gira e eu vou para outro lugar, isso é um estado de equilíbrio e consciência. Então eu começo a estar mais presente. E aí eu percebo que nesse processo existe ajuda. E essa ajuda chega quando eu mexo no meu sistema de crenças. Porque é preciso da minha autorização, que eu permita esse entrelaçar, que é o que acontece agora nessa sala. Eu estou em um campo onde eu emano frequências e recebo, mas eu estou na Terra, então essas frequências também comunicam e muito além da Terra. Então eu vou estando cada vez mais presente e consciente. E quando eu vou para o barco gira, eu vou para o outro lado, eu pego o leme, eu começo a perceber que esse girar começa a me levar para águas mais calmas, tranquilas, e eu entro no estado de permissão de ser guiado por algo maior e que chega através das intuições. E quando eu digo eu estou aberto para aquilo que muitas vezes eu nem sei o que é e como vou receber, mas eu entro num estado de permissão, porque existe algo mais. Ou a vida é o que você está vivendo aí agora? Levantar, toma um café, rotina, paga as contas e passa no mesmo caminho. Essa é uma parte sua que acessa esta realidade e vive nela e define toda a existência com essa percepção que você tem desta realidade, a chamada 3D.
Isso é uma parte de você. E que para acessar o ser multidimensional, que é o novo, mas que sempre existe, né? Sempre existiu, existe, sempre vai existir, porque ele já é. Eu, com o meu sistema, que ainda não liberei as camadas. E a ajuda são os tratamentos quânticos, multidimensionais, energéticos, que vai dissolvendo esse véu, porque temos ajuda. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Por que escolhemos estar aqui agora? E o seu eu superior te guia a estar aqui nesse momento quântico, conexão, estudo, consciência, expansão. Tudo isso para empoderar você, o seu eu, através do seu próprio curso, do seu próprio navegar. Então, o quanto de mim eu esqueci ao longo do caminho? O quanto de mim eu julguei, eu abandonei ou eu não perdoei? O que você ainda não perdoou de algo que você fez ou de algo que você não fez? E que isso pode estar vindo aí como uma memória em seu campo. Então, acessar o ser multidimensional é acessar todas essas partes, a sua multidimensionalidade. E aí eu percebo que quando eu entro em conexão comigo, eu sou guiado por o meu eu maior. E esse eu maior, ele comunica de forma muito sutil intuições. E elas chegam e elevam a frequência, eleva a vibração. Porque aquilo que você fazia de uma forma e reagia diante do que acontecia em sua vida, você começa a ter outra percepção. Então, aquela caixinha limitada que você ficava e fazia tudo para se encaixar, ao conectar com o seu eu maior, com as suas partes, que são habilidades, dons, talentos e tudo mais, você começa a perceber que essa conexão com você te empodera e essa caixinha, ela começa a não caber mais quem você é. E aí percebe que usar a sabedoria, gente, traz uma mudança muito simples. Cláudio, então o que mudou no sistema de crenças? O sistema de crenças muda quando você muda, porque você tem esse poder da mudança. E nós humanos, nós somos um belo sistema, muito bem arquitetado, muito bem orquestrado. A sua essência, quando ela está no leme do barco, ela vai te trazer a autenticidade, isso te dá direção. Você não vai levar a vida, ou fazer da vida, ou ir em direção a que os outros apontam ou o lado que todos estão indo. Na sua essência, isso vai criar o quê? Entusiasmo para você ir em direção ao que faz sentido para você. Cláudia, mas como que eu vou liberar tudo isso? Eu não vejo essas camadas. Por isso que existem, né, coisas e questões que estão aqui, ó, perto de você. Só que muitas vezes você não vê, porque existem programações nessa 3D. E essas programações, elas te mantêm no mesmo lugar, porque elas vai te levar para uma repetição de ciclo. Repetição de ciclo, você age de forma automática, mecânica, no piloto automático. E aqui é sair, romper essas camadas
e acessar a multidimensionalidade em você, enquanto reconhecê-la, porque você já é. E por que que você está no barco, né? E nós recebemos ajuda. Você está no barco guiando você mesmo. O barco é você, é o seu corpo. E a guiança, que é o que guia, é o seu campo intuitivo, esse campo maior. Cláudia, então como que eu vou mudar as coisas ao meu redor? Não mude as coisas ao seu redor, mude você. Até porque todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor, elas são como elas são, porque cada qual tem a sua escolha. Eu vou mudar a forma de ser onde eu estiver. E aí, através desse portal multidimensional, que é o portal do coração, você acessa esses lugares. E aí, o convite à mudança, ele passa a ser o tempo todo. Mudar a si mesmo e vai mudar a sua volta. Não porque você mudou o que está ao seu redor, mas porque você é um ser diferente. Então você vai ver diferente, agir diferente, ser. Isso é um sistema interessante, porque começam a gerar sincronicidades. Quando você tem uma intenção pura daquilo que você quer, as sincronicidades vão acontecer. Para isso é preciso que você primeiro esteja aberto. Aberto, porque receber ajuda, gente, é um portal que quanto mais você recebe, mais tem disponível. Quanto mais você recebe, mais está disponível para você. Naquilo que é a sua realidade, e você vai pensar na sua vida, você é singular. E aí você pensa, tudo que há e que existe é eu estou aqui. Eu me olho no espelho e eu vejo uma imagem. Eu vejo a minha face. Eu tenho o meu corpo, minha alma, meu Deus, a minha realidade. Isso é uma visão tendenciosa de si mesmo. Mas, Cláudia, eu estou olhando no espelho e eu estou me vendo, e é a minha imagem. E a pergunta é: quais os recursos necessários para eu ver, além da imagem minha refletida no espelho? Porque se eu sou um ser multidimensional, o que eu estou vendo no espelho é só aquela parte, que é aqui, a 3D, o que eu vivo agora. Existe algo mais? Como acessar? Que lugar é esse? Então, onde estão as minhas outras partes? E como é que elas comunicam comigo mesmo? E um dia você pensa, eu estou aqui. Aí eu me vejo caminhando. E eu tenho o meu passado, o meu agora, e eu já estou projetando o meu futuro, seja o que for o futuro. O que eu preciso de garantia? O que eu preciso de aposentadoria para falar eu vou me manter? Porque a gente já prepara isso. Aí você olha no espelho e você vê a sua face. Essa é a sua realidade tridimensional. Eu me vejo o meu passado, o que agora e o meu futuro. Nessa 3D, nessa dimensão, tudo que você vê é o que você vê no espelho. Imagem única. Ao olhar no espelho e ver a sua idade, a sua imagem, você pensa: isso que eu estou vendo é tudo que eu sou. Eu sou isso. Porém, tudo que você está vendo ali no espelho só reflete essa realidade aqui, esse ponto. Então existe muito mais que eu não estou percebendo, porque a visão é através da percepção. Aí entra a consciência. Em estado de consciência, eu vou olhar no espelho e eu vou ver além. Então, olhe dentro dos seus olhos quando você estiver
diante do espelho e faça a pergunta: quem eu sou? Isso aqui que eu estou vendo agora, esse ser, me define? Faça essa pergunta por alguns instantes olhando no espelho. Quem eu sou? Quem eu sou? Tudo que você vê ali é tudo que você é? É assim? Uma definição, uma conclusão? Ou será que existe algo mais? Daquilo que se pode ver, sentir, perceber, experienciar, conectar, receber, porque eu estou enviando o tempo todo. E será que eu tenho auxílio? Faça essa pergunta. Eu tenho auxílio que é muito maior do que aquilo que eu imagino. Eu tenho mais auxílio do que o que eu imagino. O que eu vejo no espelho, eu sou maior do que essa imagem. Então perceba o que você vê diante do espelho. E quando você estiver diante do espelho, faça as perguntas. E aí olha para a sua vida e diz: por que que eu ainda estou cocriando isso? Existe um sistema de crenças. Eu preciso mudar a minha vida. Precisa mexer, escolha mexer e olhar no sistema de crenças. Porque o sistema de crenças, ele traz essa realidade Matrix 3D. E aqui estão todas as limitações. Porque essa Matrix, ela é muito bem bolada para ela nos manter aqui. Porque a nossa energia, a nossa frequência é algo muito precioso. Então, se eu não estou usando isso em todo o potencial, essa frequência minha pode estar disponível para que outras consciências a utilizem. Então, perceba que existe uma sabedoria, dons, habilidades. E perceba, gente, que existe um mundo com mais cores, mais sons, beleza. E aí eu olho para o meu barco e digo: eu estou no leme e eu escolho navegar por esse oceano calmo, tranquilo, com equilíbrio e grandioso. E que quando eu olho para essas águas, eu consigo ver a minha própria imagem. E ao refletir a minha própria imagem, eu percebo que existe muito mais para eu acessar, que vão ser necessários aí eu abrir esse portal do coração para essas habilidades que são extrasensoriais, que estão além desse sensorial que eu percebo aqui. A rotina, ela é que nos mantém nesse barco de turbulências, nesse oceano. Rotina, distrações, conclusões. E quando eu me vejo, eu nem quero, mas eu volto para aquele padrão, porque o sistema de crença, romper com ele é algo profundo, porque está arraigado. Carregamos isso dos ancestrais e da minha própria ancestralidade. Primeiro, como uma luta para a sobrevivência. Então, no primeiro gatilho, né? Naquela primeira questão do que acontece ao meu redor, que vai mexer com a minha sobrevivência, que eu vou acessar alguma falta, alguma escassez, aquilo já me mexe com o meu sistema de crenças. E aí eu já vou para aquele lugar, muitas vezes de reatividade, aí eu acelero o meu estado do ser que pode gerar ansiedade no seu campo. E o seu corpo, como está em sintonia e em conexão com todos os corpos sutis, ele começa a sentir. O que que acontece nisso? O que que acontece nessa jornada? À medida que eu vou caminhando, navegando para esse novo sistema de crenças, ele vai sendo implantado. Porque eu vou dando permissão. E eu olho e digo: existe algo mais, eu não sei para onde estou indo, eu espero melhor.
é alegria. Porque nesse eu estou indo, vai existir novas conexões, que são as sincronicidades que você precisa para realizar o que você deseja no agora. Então, é a pessoa, é o lugar, é a situação, enfim. O despertar é acordar para que isso é possível. Despertar é perceber que isso existe. Acessar a multidimensionalidade é permitir abrir esse campo. E à medida que eu coloco pouca energia na rotina, pouca energia nas distrações, no automático, eu já não me prendo tanto àquelas tarefas que sugam tanto e que elas tornam tão repetitivas. Abre espaço. Cada célula do seu corpo traz essas memórias. Eu dou abertura para implantar um novo sistema. Gente, é trabalhar de maneira quântica. E o corpo, ele precisa ter essa experiência, acessar essas frequências. Por isso, olhe para você, olhe para o seu corpo, olhe para a sua vida. Para receber os tratamentos multidimensionais que são energéticos e quais são as frequências novas que estão te convidando experienciar, senão eu não consigo nem imaginar como que é o novo. Liberar essas memórias antigas. Essas memórias estão aqui no meu corpo físico, meu corpo emocional, meu corpo mental, meu corpo etérico. Esses corpos comunicam. Às vezes não é colocar mais, porque se eu colocar mais, pode às vezes até transbordar. Imagine um barco e eu estou lá no leme, eu preciso de águas calmas. Não é mais água, não é mais, às vezes, conteúdo, é mais essência de si mesmo, é mais conexão de quem você é. E aí eu começo a alinhar esses campos. Observe na multidimensionalidade o eu superior. O que que não deu certo aí na sua vida? Onde é que você esbarra? Nossa, é aqui, ó, é no trabalho. Não é aqui nos relacionamentos. Não é as questões familiares. Não é onde eu moro. Onde é? Isso que muitas vezes não está dando certo é uma conexão que está pedindo com o seu eu superior, que ele está te dizendo: não, não é por aí. Tem outro lugar. Você veio aqui nesse momento para algo maior. Isso é conectar com o seu propósito. O que te guia? A intuição, porém uma conexão profunda com o entusiasmo. Porque é uma verdade tão apurada, tão aqui acurada que nada te trava. Porque você cria o novo, as conexões, as realidades, as pessoas, as situações e uau! E o caminho começa a se mostrar sem reclamar, sem tristezas, sem angústias. Eu sempre vou trazer aqui para eu acessar esse lugar. Eu recebo, eu permito, eu tenho ajuda. O sistema de crenças precisa ser liberado do antigo padrão. De todas essas coisas que você começou e não deu certo, o que não deu certo na vida, é nesse momento que você está sendo guiado pelo seu eu superior. Cláudia, parece contraditório, paradoxal. Sim, porque a rotina, o piloto automático, vai te manter naquele caminho que é seguro para a sobrevivência. Todo dia eu sei que vai pingar aquilo lá da torneira, então aquela gota me mantém vivo. E você pode ficar por tanto tempo ali que aquilo ali vira sua zona de conforto.
E quando eu comecei aqui, eu disse: é o seu barco navegando, liberando o sistema de crenças antigas, que é esse mar turbulento, e eu vou para o leme, vou para essas novas águas, que é uma cocriação. Então, nós estamos agora, em tempo real, cocriando esse novo, de acordo com o que eu vibro. Então, se eu venho aqui e falo: olha, eu vou fazer, né? Ah, eu vou fazer esse panfleto, mas dentro de mim eu não acredito. É o meu sistema de crenças que está pedindo para ser curado. Então, a primeira conexão é comigo, é eu me amar, ao ponto de acreditar profundamente em minha essência. E aí começa a ficar interessante o jogo da vida, a jornada, o caminho, porque ao ver eu mesmo, olhar no espelho, deparar com a minha face, a minha essência e perceber que existe muito mais, porque os mestres ascensos, né, fizeram isso, eu percebo que o meu eu superior está me mostrando. Então, esse eu sou indivíduo singular, ele começa a abrir espaço e aí entra a conexão. Eu me conecto com a fonte. E aí, gente, comece a perceber isso, porque a parte de mim, eu conecto com a fonte, me reconheço nela, eu estou nela, ela está em mim, então existe partes minhas em todos os lugares. Uau! E aqui eu sempre digo, cuidado. Se você fala do outro, você está falando de você. É a sua parte nele, né? Sua refletida nele. Se eu julgo o outro, é uma parte minha refletida nele. Se eu condeno o outro, se eu vejo que o outro não tem luz, ele não tem. Se ele é uma parte como eu, é aí que entra a consciência. É aí que o jogo vira. É aí que o barco vira e eu vou para o leme e eu escolho ir por essas águas. Aí vem aquela frase que eu já escrevi em algum lugar e sempre eu digo, gente, vamos estar aqui no encontro porque às vezes é uma frase que você vem aqui e vira. Em algum lugar eu escrevi, minha cura é a sua cura, a sua cura é a minha. Ah, uau! Fez o download. Entendi. Então, o que eu estou vendo no outro é uma parte minha refletida nele. Então, eu vou saber no meu processo de sistema de crença e de cura o que eu preciso, o quanto eu preciso, de acordo com o que eu estou vendo. E o que eu vejo quando eu olho a minha própria face. Por isso que o encontro de hoje é reconhecendo o ser multidimensional que você já é, porque isso já é. Eu posso reconhecer ou não. Cláudia, é por isso que o seu que é o nosso, né? O encontro aqui é encontro multidimensional. É as nossas multipartes, sendo aqui entrelaçadas, num processo de cura, autocura, permissão, nesse momento desse entrelaçar maior, das frequências elevadas da luz, que são seres enormes, magníficos, olhando para você, não para essa parte que está aí perdida na 3D, rodando o barco nos traumas e dramas da existência. Esses seres nos olham na nossa pura essência, no nosso eu maior, profundamente conectados e como se eles dissessem: recebam. E o que você permite? Nós temos ajuda na jornada o tempo todo. O segredo aí é a permissão dessa conexão. Você está aqui para esse alto amor. E você? O quanto você se ama? Ao ponto de permitir que essa cura aconteça em todos os níveis, em cada célula do seu ser, em cada pensamento, em cada pulsar do seu coração, em cada vibração.
E aí nós formamos essa grande família, chamada de entorragem, essa egrégora maior, que nos acompanha, que nos envolve nesse DNA nosso energético e vai rompendo essas camadas. E eu digo, eu estou pronto e aberto para acessar esse estado quântico de tudo que há, esse ahá, esse preenchimento que faz com que novas direções, novos lugares. Em que lugar você ainda se coloca como pequeno, vítima na caixinha que não pode? E olha o nível de julgamento. É aí que está a sua cura. Isso é quântico. Permita as sincronicidades. Lugar certo, hora certa, as pessoas certas, aquilo chega. Eu preciso de água, então você caminha. E como que aquilo vai chegar? Eu não sei. É quântico. Quais são as pessoas e os lugares que eu vou conectar? Mas eu não tenho muitas vezes frequência nem para criar esse estado. E às vezes eu entro em culpa, flagelos, condenações de mim mesmo. Então, o auto-perdão. Toda essa jornada traz da minha história. Toda essa jornada traz de quem eu sou, a partir da permissão que eu me coloco. E em muitos momentos, diante dessas águas turbulentas, em momentos que debatiam com dores, às vezes aqui dentro, perguntando onde está a solução. E eu disse: Uau, a solução para tudo já existe. Só que ela está na outra dimensão, porque essa dimensão é a Matrix. Ela é mantida por esse medo. Então requer que eu expanda, porque ela já está ali e acesse. Então eu trago, né? Aí é possível transformar a dor em propósito, porque é aí onde dói que está a cura e o seu propósito. O que você veio fazer aqui. E aí é preciso assumir. E aí sabe o que acontece? Depois dessas, né, permissões, sincronicidades, todo esse entrelaçar com essa egrégora, esse ser humano aqui, humano, multidimensional, que vive, né, nessa dimensão, nessa 3D, ele passa a estar em uma outra estrutura. Esse sistema, essa caixinha de crenças já não dá mais para se colocar, porque o conhecimento, a sabedoria, a conexão é muito maior. Você começa a acessar esse poder, as respostas virão. Então você começa a se perceber, um ser multidimensional. Uau! Experienciando um humano no agora. Então eu me olho, né, o meu corpo e me percebo. E aí chega mais uma pecinha para eu entender que lugar que eu vou desse bar, como que eu vou assumir esse leme. E isso representa o quê? Soluções em minha vida. Eu trago aqui da minha história. E como foi feito, Cláudia, esse salto quântico? Isso só acontece quando liberamos crenças. E o que existe hoje, gente? Tá tudo disponível, né? Ferramentas, técnicas, conexões. Então, nesse mês de setembro, um desses nossos encontros é para trabalhar isso em um nível muito profundo. Como transformar, né? Dor. Como eu pegar essa dor em propósito. E aí a pergunta é: olhe em sua vida e imagine todas essas possibilidades aqui de soluções disponíveis. E eu estou no leme do barco, então eu estou em águas calmas e tranquilas, então eu tenho paz. E nesse lugar de paz não há drama, então eu estou em equilíbrio. E quando eu olho para minha face, eu olho nos meus olhos, eu reconheço a face de Deus, a face do todo. E cada passo que eu dou é um passo
confiante, com intuição, com a intenção pura. E esse novo me chama e eu sigo essa intuição, porque isso é genuíno de você. Isso está em suas células. Isso está em seu DNA. Isso está guardado, escondido, guardado. E à medida que as camadas vão dissolvendo e dissolvendo, você começa a implementar, a viver, a experienciar a vida em um novo nível. E é por isso que eu estou aqui, neste encontro multidimensionais, que não se diz de quantas pessoas, é de quem escolhe. E o que eu trago aqui é da minha própria jornada. E toda a equipe de luz é como ela lembrando, né? E eu estou aqui facilitando e lembrando. É como erguer a mão e dizer: estamos aqui, eu tenho ajuda. E como você se percebe? E quanto mais você faz isso, esse músculo quântico, intuitivo, ele vai fortalecendo. E ele não te arrasta, você não se deixa, né, se arrastar mais para esse oceano que fica debatendo de dramas, de se colocar, né, vítima. Então, esse, né, é o convite, é esse o portal confiável. E aqui vai chegando para vocês as frequências, e elas já estão todas aí, né? Principalmente nesse momento, setembro, momento planetário. Passamos aí por esses, o que que são, quando falo esses portais, são frequências. Isso não é um dia, gente. Isso é um momento. E aí você vai acessando mais de quem você é através do seu eu superior e dizendo: existe um propósito maior para eu estar aqui, nesse momento, para nós estarmos aqui juntos. Alto amor, a multidimensionalidade também, né? Ela é esse reconhecimento de alto amor. E quando eu me reconheço e eu me vejo no todo e em tudo, eu me abro. E nesse se jogar é onde as mágicas acontecem. Então feche os olhos, vamos para o coração. Sinta seu coração batendo, pulsando. Nesse lugar que é seguro, confiável. Você sente a sua respiração e solta. Cada célula do seu corpo respirando. Seu coração pulsa, pulsa. E você se vê flutuando nesse oceano de luz. E você se vê flutuando nesse oceano de paz. A frequência pura da fonte criativa de tudo que é. Recebendo esses tratamentos. Seres amados que reconhecem a nossa grandeza, trabalhando em cada ponto, em cada chakra do nosso ser, alinhando os nossos corpos. E vamos preenchendo desse puro amor, ficando enormes. Esse reconhecimento em luz.
dessa grande equipe que nos abraça e que abraça todo o planeta, nesse abraço de luz, tocando o seu frontal, a glândula pineal, fortalecendo esse músculo intuitivo. E o seu corpo é banhado por essa luz. Tratamentos elevados, multidimensionais, expandindo o coração cardíaco, entrelaçando seres da luz, nos guiando neste barco, nesta grande jornada, que a vida é muito maior. Ela existe em todos os lugares, em todos os tempos. Não existe morte, não existe fim. É uma expansão e conexão em luz. E estamos em estado profundo de graça, de puro amor, preenchidos, entrelaçados. Somos individuais e somos um. E agradecemos a essa equipe que nos reconhece, a todos os tratamentos, nesse grande campo energético de luz. E com esse banho de luz azulado, vamos agradecendo, agradecendo, retornando, sentindo o seu corpo, respirando, sentindo suas mãos, chegando. Uau! Agradecendo a confiança de todos, esse estado de gratidão, agradecendo.